Chegando a Cólquida, a tripulação dos argonautas atracam no porto e Jasão dirige-se até o palácio do rei Étis. Ele é recebido pelo rei que é irmão de Circe, a grande feiticeira. Jasão diz a ele que foi até a Cólquida para buscar o velocino de ouro, presente que Átamas concedeu a ele. Étis, esperto, malicioso, estabelece então, para entregar o velocino de ouro, 4 provas para Jasão. Se ele fosse capaz de vencer cada etapa dessas 4 provas, ele então entregaria o velocino de ouro de bom grado. Note que as provações estão contidas em todo o mito. Qual o significado psicológico dessa mitologia para nós, psicanalistas, né? Naquela ocasião não havia psicanálise. A psicanálise era a narrativa mítica, porque ao se observar os conteúdos dessa narrativa, nós nos damos conta do funcionamento do inconsciente. Se hoje nós dizemos que a formação da consciência se dá pela integração dos conteúdos do inconsciente, da compreensão desses conteúdos que se expressam de forma simbólica, no passado a linguagem era outra. Primeiro porque a psique era entendida como uma religio, isto é, uma religação. Tinha um aspecto sagrado tudo isso. Todo mito é uma narrativa sagrada. Os elementos do mito constituem estruturas espirituais de grande importância na jornada humana, na compreensão da jornada humana, no inferir significado à jornada humana. Então essas tarefas, que a gente já conhece esse termo dos nossos vídeos anteriores, né, constituem a doquimasia de Jasão, as provações pelas quais ele terá que passar para alcançar aquilo que quer. Essas provações, ainda do ponto de vista psicológico, elas podem ser feitas com honestidade de coração. Então o indivíduo se torna um herói, porque foi capaz de realizar suas provações de forma sincera e honesta, suportando o sofrimento daí derivado, mas ultrapassando o sofrimento, atravessando o sofrimento e ganhando uma nova consciência, porque ultrapassou, né? E a outra forma é uma forma perversa, maníaca, burladora do processo, que é o comportamento que Jasão vai aderir, porque ele queria conquistar esse velocino de ouro a qualquer preço e a qualquer custo, sacrificando o que quer que fosse. Ele queria o velocino de ouro. Essa objetividade de Jasão, essa intenção de Jasão, ela é totalmente desestruturante e contrária ao processo de desenvolvimento. E por que eu digo isso? Porque quem vai ajudar Jasão a conquistar os objetos que precisavam ser vencidos ou conquistados é Medeia, a filha de Étis. E ela vai usar a mágica, a magia, a feitiçaria, a bruxaria para que Jasão consiga aquilo que ele quer conseguir. Ele aceita essa oferta desse inconsciente perigoso. É o pacto com o demônio que nós diríamos hoje. É o pacto com a sombra que rapidamente nos oferece uma solução para resolver um problema, porque acalenta rapidamente também o sofrimento, mas ilusoriamente essas estruturas narcísicas malignas fazem essa oferta para o ego, que se for um ego faminto de poder, aceita rapidamente, né? E para depois encontrar a queda. Depois encontra a queda. Não tem como não encontrar a queda. Há uma ruptura de ligação no processo, com o processo de desenvolvimento. Isso tem consequências sempre. E foi isso que Jasão fez. Aceitou a magia de Medeia, aceitou todas as bruxarias que ela poderia fazer para que ele pudesse conquistar o velocino de ouro, aquilo que ele queria conquistar.
E não se pode conquistar o velocino de ouro, ou seja, o self, né, o ouro como self, né, agindo de má fé. A condição primeira para se alcançar esse processo de individuação, para que ele nos alcance de maneira verdadeira e sincera, é a honestidade do indivíduo para consigo próprio. Essa é a condição básica. A verdade vos libertará é a petição do Rabi. Né? A verdade. Que verdade? A sua. Só pode ser a sua. A minha verdade não pode libertar ninguém. Agora, a minha verdade, doa o que doer em mim, me liberta. Me faz sofrer, mas me liberta de tormentos que nunca têm fim. Da falta de sentido, do vazio, do nada, da angústia. Esse é o pior sofrimento, porque é uma vida sem objetos, ou uma vida sem objetivo, uma vida sem propósito, uma vida sem uma meta. Quando você substitui a verdade por objetos sedativos e ilusórios que parecem trazer felicidade, você paga um preço por isso. Jazão faz esse pacto com a sombra dele, personificada na figura de Medeia. Por isso, Medeia faz qualquer coisa para que Jazão saia vencedor daquela doquimasia que ele deveria realizar, ou não, mas com toda a honestidade do mundo, mesmo reconhecendo o caráter maldoso, perverso e cruel de Etes, que estabelece provas impossíveis de serem realizadas. Dane-se. Se Jazão tivesse dito para si próprio, eu não consigo fazer isso, é impossível para mim, então eu entrego na mão de Deus, um milagre poderia ter acontecido, como frequentemente milagres acontecem na vida da gente, quando a gente desiste de tudo, quando a gente desiste de querer resolver através da nossa própria vontade, através de um impulso de poder, através de um impulso desesperado. Quando a gente larga de mão, deixa para lá, o milagre se estabelece. Aliás, o milagre só se estabelece aí, quando eu reconheço a minha total e completa impossibilidade de realizar aquilo que eu deveria realizar segundo os meus critérios egóicos. Se Jazão tivesse desistido, talvez o mundo sobrenatural intercedesse a favor dele. E uma ideia ou uma indumentária sagrada, né? Lembremos de Perseu com o manto lá do Hades, né? Que tornava ele invisível, né? A espada de Atena, ou seja, esse é um herói, ele recebe a ajuda divina, ele se permite receber alguma coisa. O ego fechado nele próprio, com o foco somente no poder, ele não recebe nada. Ele vive sofrendo e não recebe nada. E quando recebe e fica com medo do que recebeu, porque não foi feito dentro de um processo de individuação. Né? Foi feito sob controle, sob pactos com a sombra. Isso gera perseguição do ponto de vista psicológico.